Doutor Rodrigo, tudo bom? Tudo bem, Michele? Eu e a Michele estamos conversando aqui hoje sobre o post, né, que repercutiu da Anitta, né? A gente já fala sobre endometriose tem muito tempo, mas é óbvio que o impacto que a Anitta causa, ou qualquer celebridade causa no mundo, é uma coisa muito importante. Às vezes a gente acaba pegando esse impulso aí para poder difundir mais informação, né? A gente tem tantas pacientes que eventualmente moram longe, moram até fora do país, e às vezes nem tem condições de acesso à medicina, então a uma medicina especializada, pelo menos aqui o que a gente vem trazer de informação, a gente espera que ajude muito vocês e pelo menos trazendo informação de qualidade, né? Michele, você recebeu muitas perguntas sobre endometriose e Anitta? Sim, recebi muitas perguntas engraçadas, muitas perguntas diferentes, mas uma coisa que eu também até queria, já que você tocou nesse assunto, falar, é que muita gente, às vezes, eu vi assim nos comentários, né, em posts compartilhados que nós tivemos, vi também no seu Instagram, vi no meu, pessoas reclamando dessa visibilidade da questão do caso da Anitta. E, gente, vocês têm que Sim, agradecer, né, assim, exatamente. muita gente falando, agora não se fala em outra coisa, o pessoal querendo biscoito, não sei o quê. Gente, igual eu e o Dr. Rodrigo, a gente já fala há bastante tempo sobre Exato. endometriose, e que bom que outras pessoas também começaram a falar e começaram a se ligar. Né? Assim, não é porque ela é uma famosa que ela estava livre ali da jornada da portadora de endometriose, né, que a gente vai falar mais Sim, adiante, mas ter tido o caso dela, a repercussão como porta-voz, é muito importante e a gente deve agradecer, porque quantas de vocês não são compreendidas, às vezes a gente vai falar mais, mas quantos profissionais não têm tanto conhecimento sobre endometriose, a partir disso vão ter mais interesse, né? Precisou disso acontecer, que bom. E também as pessoas ao nosso redor, né? Quantas, às vezes, a sua família, o seu marido, as pessoas uhum, próximas, você também não tem noção e te julgam, né? E ver a repercussão do caso da Anitta, poxa, a minha mulher tem isso, poxa, a minha filha tem isso, né? Então, assim, antes de qualquer coisa, a gente agradeça por isso e não veja esse copo vazio, sabe? Veja a exato. gente com esse olhar de copo vazio. De, ai, agora só. Que bom, a gente só tem que falar sobre isso mesmo, a gente tem que aproveitar esse momento. É um momento forte, como o Março Amarelo é também, que a gente sempre Exato. faz campanhas, né, doutor? Então, eu queria deixar isso, começar já falando sobre isso que eu vi, eu fiquei impressionada. Falei, gente, como assim? O pessoal tá achando ruim as pessoas falarem sobre endometriose, como se não pudesse. Quisesse continuar lá na caverna, escondida, que ninguém sabe nem o que é endometriose. Não, a gente tem que falar mesmo. E vocês viram que a Michelle comentou que é importante a questão do parceiro, da família. Vocês viram que a Anitta, ela já tinha se acostumado com a dor. Ela falou, meu, tinha passado em inúmeros médicos, tinha diagnosticado como uma cistite, né? Uma cistite, o que que é? Uma inflamação da bexiga. Só que aí no caso, não existia uma infecção urinária, porque não tinha bactéria na urocultura, né, no exame de urina, e aí caracterizaram como uma cistite intersticial ou síndrome da bexiga dolorosa, tá? É quando a gente tem o quê? Uma dor na bexiga, uma dor pélvica, e a gente não encontra bactéria, tá? Então a gente vai tentar explorar um pouquinho sobre isso, e ela também comentou que ela sentia dor na relação, né? Parece que foi isso, se alguém me corrige se eu estiver enganado. E quem arrastou, quem deu um basta na situação foi o namorado dela, foi o parceiro dela. Então vocês veem, até o próprio parceiro falou, não, desculpa, isso não é normal, vamos para o médico porque tem alguma coisa errada. Vocês entenderam? Foi. Então assim, e o quanto é importante, e assim, eu vou falar outra coisa. Parabéns pro parceiro dela, pro namorado dela, que deu a atenção que ela precisava, ouviu a queixa que ela tinha, que ela mesma já tinha se acostumado, e falou, arrastou, como ela disse, ele me arrastou para médico. Então, assim, dou os meus parabéns aqui, não só para a Anitta, para compartilhar a vida dela, mas também para o parceiro que falou, olha, vamos dar um basta, porque nós, como casal, nós precisamos evoluir no social, na parte sexual e tudo isso aí, né? Querendo uma qualidade de vida melhor para o casal. Então, Sim, foi isso aí. sim, e às vezes até no meu Instagram também chega muita gente assim que os maridos, sabe, interessado e tal, e às vezes eles mostram para a mulher, né? Isso é muito importante essa descoberta. E foi ele mesmo, né? Porque teve essa polêmica da questão da relação sexual, dela ter falado da questão de quando ela
tinha relação com o homem, que às vezes estava mais avantajado e tal, É, e aí que ela ficava dias sem andar, isso não é normal. E às vezes não só isso, né, doutor? Foi até uma pergunta que eu acabei recebendo. Não interessa o tamanho, dependendo da localização onde a mulher tiver o foco, muitas delas têm na entrada da vagina, já ali em si só, na penetração, por si é. só, a mulher já não consegue, já sente um ardor para fazer xixi, para sentar. Muitas falam, né, vou andar de moto, nossa, eu não dou conta. Vou andar de bicicleta, não dou conta. Né? Então, assim, o grau da dor, ele não é necessariamente profundo, ele muitas vezes é na entrada e não depende necessariamente de tamanho e volume. E lembrando uma coisa, pessoal, a vagina, ela é um órgão super elástico, tá? Para vocês terem uma ideia, a vagina durante a passagem do canal de parto, com o tempo e com a adaptação do período gestacional, principalmente no final da época do trabalho de parto, a vagina dilata até 10 centímetros, né? De lateral a lateral, né, para passar a cabeça do bebê, né? O colo do útero passa 10 centímetros, às vezes até um pouquinho mais. Então, assim, a vagina é um órgão elástico, tá? E agora o que a Michelle estava falando, que também é importante, o que que acontece? A endometriose ou qualquer causa de dor pélvica, tá? Quando ela se torna crônica, tá? Muito tempo, tá? O que que acontece? Existe nossa musculatura, né? Nossa musculatura, o músculo é um órgão que contrai e relaxa. Então, vamos fazer uma analogia aí. Por exemplo, a gente está no dia a dia aí, um dia a dia super estressante e tal. Quem não chega em casa com dor nas costas? E aí vai, às vezes, fazer um shiatsu, um massagista, ou às vezes próprio a própria parceira ou parceiro passa a mão nas costas aqui. Nossa, mas você tá cheio de gatilho de nódulo aqui, mas as costas, a musculatura tá toda dolorosa. Acontece a mesma coisa na pelve, tá? Então, assim, muito tempo tenso, muito tempo sem relaxamento, leva a uma dor chamada uma dor miofacial, porque o que acontece a paciente com muita dor, a mulher com muita dor, não tem o relaxamento da musculatura pélvica, aquilo fica tenso, existe um problema de relaxamento muscular e leva isso aí, tá? Estou tentando simplificar o processo, ao que chamamos de dor miofacial. E aí acontece exatamente o que a Michelle está falando, onde as mulheres começam a ter dor no início da relação sexual, ou seja, na, na entrada, na penetração superficial. Tá? Enquanto a penetração profunda traduz aí algum possível nódulo de endometriose no fundo vaginal, a penetração logo na entrada, a dor logo na entrada, pode traduzir que essa dor no fundo já está há tanto tempo que já está causando problema de relaxamento muscular da parede vaginal e da entrada, prejudicando aí não só o ato sexual, mas como também a qualidade de vida, porque causa uma dor pélvica no geral. Né? Então, o que o Michel falou eu tenho dor para andar na moto, às vezes, né? Tenho dor para inúmeras outras coisas, oposições, assim por diante. Sim. E para você ver, né, doutor, todo mundo acha que é só o SUS que é problemático e tal, para o diagnóstico. É, E que pena que eu dependo do SUS. E a Anitta, gente, a Anitta aí, né, muito mais rica que todo mundo aqui, mas exato. ela também passou por isso, por essa dificuldade. Acho que vale a pena a gente até falar, né, doutor, essa dificuldade do tempo aí que as portadoras levam, em média de 7 a 9 anos, né? Foi atualizado 9 anos o Sim, tempo? sim. 9 anos acho que foi o caso da Anitta, né? Na literatura nós temos em torno de 8 anos, tá? E sobre a questão mas já vi casos assim, já vi casos de 20 anos, já vi casos de 15 anos, já vi casos de 2 anos que até foram acaso. E o que vale ressaltar o que você bem falou, é assim, independe de classe social, independe de valor, independe de tudo, tá? Então, assim, isso que a gente está fazendo hoje aqui de informar talvez seja uma das armas mais importantes que nós tenhamos aí, porque a gente tem muito tempo, muita coisa para abreviar, né? Muito tempo para abreviar, para evitar que essas dores se tornem dores crônicas, né? Igual o caso que a Anitta estava relatando.
Mas é isso aí. Lembrando, pessoal, como que começa, né? A endometriose é uma doença que tem células que são semelhantes àquelas células da menstruação, só que fora do útero, ou seja, dentro da pelve. Pode se espalhar mais raramente pela partes mais altas, diafragma, pulmão, nariz, ponta de dedo, cérebro, inúmeros outros fatores, mas a grande maioria se localiza na pelve. E aí pegam ovários, ligamentos, próprio útero com adenomiose, e ureteres, bexiga, intestino e assim por diante. Tá? Agora, é uma doença que causa dor e infertilidade. Todas as mulheres vão ter dor e infertilidade? Não. Algumas mulheres têm pouca doença e podem ter uma dor gigantesca. Tá? Algumas mulheres têm muita doença e às vezes não tem nenhuma dor. Então, assim, percepção de dor é uma coisa peculiar de cada paciente. Mas a Anitta só tinha, ela tinha dor na relação e ela tinha um sintoma parecido com infecção urinária, né, com dor na bexiga. O que que acontece? Como a endometriose, igual um câncer, tá? Ela distribui implantes aí pela pelve. E como esses implantes são muito inflamatórios, às vezes eles podem irritar alguns nervos, tá? E esses nervos, eles são responsáveis por enviar, tá? Enviar funções, por exemplo, para a bexiga se contrair e devolver informação para o cérebro, como que uma informação de dor, né? Toda inflamação gera produtos, que esses produtos irritam e são produtos que o, o cérebro interpreta como dor. Então vocês imaginem que a Anitta não necessariamente pudesse ter um implante na bexiga, mas tivesse um implante próximo a um nervo que é responsável pela sensibilidade da bexiga. E aí o corpo dela, o cérebro dela, interpretaria essa questão da bexiga como uma irritação, como dor, né? Da mesma forma que ela tinha dor na relação sexual, mas aí pudesse ser por algum outro implante. Então, assim, vai depender da intensidade da doença, da localização da doença e também da percepção de dor de cada indivíduo, né? Então, isso aí é muito importante a gente saber. Tá? Muito, muito importante. Não é porque eu não tenho dor que eu não tenho endometriose, ou então não é porque eu tenho muita dor que o meu diagnóstico já é endometriose. Não dá para fazer essa correlação. Na grande maioria dos casos, ok. Mas se você não identificou o que que é, mantenha a investigação, vá atrás, porque tem que descobrir alguma coisa, tá? Sim, esse é o grande lance, né, da endometriose, às vezes a possibilidade dela ser silenciosa. E geralmente é muito comum nas mulheres que é silenciosa, elas descobrirem pela tentativa de engravidar e às vezes se deparar com a dificuldade, né? Mas o grau da dor não vai medir o grau da doença. Pode ser que a Exato. mulher tenha pouco, né, doutor, como você falou, e muito, e muita prevalência, muito nódulo e tal, e assim o contrário também é verdade. Ter uma prevalência alta da doença e quase nenhum sintoma de dor. E esse É. local da Anitta, ele é complicado porque ele acho que talvez seja o lugar que mais atrasa o diagnóstico, doutor, assim, porque é muito confundido, né, com infecção de Sim, urina, cistite. sim, sim. Justamente porque é um sintoma que não é muito corriqueiro, normalmente a gente vai acabar pesquisando a própria cistite, né, que ela falou que tinha uma irritação, mas cada vez mais tem se descoberto sobre a questão da endometriose, os nervos e assim por diante, mas de qualquer forma, pelo o que foi falado, ela disse que acho que nunca tinha feito uma ressonância, acho que passou por essa informação. E assim, sabendo que os dois principais exames que nós pedimos para investigar a endometriose são ultrassonografia para mapeamento de endometriose, não é qualquer ultrassonografia, tá? Tem que fazer um preparo intestinal, é um exame que dura pelo menos 40 minutos, uma hora, e vai se investigar o rim, a parede abdominal, um ultrassom transvaginal associado. E assim, não é só fazer ultrassom, tá? Também tem que ter um médico experiente em identificar os focos, tá? Isso é um dos exames. O segundo exame é um exame de ressonância de abdômen e pelve com preparo intestinal para mapeamento de endometriose. Então, são dois exames diferentes. Eles têm algumas peculiaridades,
tá? Às vezes nós indicamos para uma paciente um, para outra paciente outro, mas quando associados os dois, eles trazem muita riqueza de informação. Mais uma vez, quando eles são realizados por profissionais experientes, tá? Já vi, às vezes, radiologistas que não têm muita experiência deixar passar batido alguns nódulos, tá? Então, vai aí um alerta. Doutor, eu fiz ultrassom com preparo e não veio nada. Aí, primeira coisa que eu vejo no laudo, quem que fez o laudo? Né? Para ver se a pessoa, se eu conheço pelo menos a pessoa, ou se ela é experiente, assim por diante, tá? Então tem isso aí. Sabendo dos dois exames, gente, eu queria lembrar uma coisa para vocês. Endometriose não é igual à cirurgia, tá? O pessoal vem no perfil, tal, a gente fala bastante coisa, e agora a Anitta vai ter que fazer cirurgia, aí o pessoal vem, eu vou ter que fazer cirurgia também. Calma, não é assim, tá? Nem toda endometriose precisa de cirurgia. Casos iniciais, onde o paciente tem poucas dores, não é assim. Mas é uma coisa importante relembrar. Existe um tratamento multidisciplinar, e eu vou pedir para a Michelle falar um pouquinho aí sobre uma das coisas que é mais importantes que tem na endometriose, que é a alimentação, tá? Michelle, qual que é a recomendação de alimentação? Como que você recebe uma paciente hoje? Como que você orientaria ela? Qual o tipo de alimentação que a gente tem que orientar as mulheres? O que o doutor falou é bem importante, né? Até porque por que que a alimentação ela consegue, né, ter esse papel tão importante na endometriose, né? Se parar para pensar, poxa, como que a alimentação interfere na manifestação, na evolução? Ela é um componente, assim como os outros componentes que a gente tem, como o sono, o nosso emocional, nosso nível de atividade física. A alimentação é um componente forte, porque uma má alimentação faz com que o nosso corpo fique mais inflamado. E a endometriose é o quê? Uma doença inflamatória. Então, se eu já tenho uma inflamação no corpo, eu posso potencializar essa inflamação, ou mesmo desarranjar ali o meu intestino, que pode até ter sido um berço, né, um gatilho para um desenvolvimento, né? A gente sabe que tem um cunho aí genético, uma predisposição, mas muitas vezes esse gatilho pode ser puxado pelo estilo de vida que a pessoa vem vivendo, assim como aparece não só doenças como endometriose, mas como câncer. Cada vez mais tem se voltado os estudos, né, para o intestino e para como o nosso intestino influencia o aparecimento de doenças autoimunes, entre outras doenças aí no nosso corpo. Então, o nosso estilo de vida, a nossa alimentação, ela pode ser determinante no nosso caso, tanto de estabilização, piora, e até, eu falo assim, que ela é a básica, né, doutora? É o começo, assim, para qualquer tratamento, porque até você ir no médico, você está sentindo todos os sintomas, enquanto você está investigando, já começa a mudar, porque não vai ter efeito colateral ruim ou uma indicação negativa. Todo mundo deveria se alimentar como uma mulher que tem endometriose, na verdade, né? Que é uma dieta anti-inflamatória, que é a dieta anti-envelhecimento, a dieta anti-infarto, anti-doenças. Então, assim, na verdade, todo mundo devia ter um estilo de vida de uma mulher que a gente prescreve ali uma dieta anti-inflamatória. Então, não é vocês que são as diferentes, na verdade, todo mundo vai acabar indo, né, para esse lugar que quiser preservar a saúde. Então, já começa a fazer isso para ter a melhora dos sintomas, a melhorar a qualidade de vida, que a gente acaba vendo muito essa redução e tal. Mas uma dieta anti-inflamatória. O que é uma dieta anti-inflamatória, Michelle? Você está falando aí, mas eu não sei nem por onde começar. Uma dieta anti-inflamatória ela é composta por alimentos que vão ter uma função funcional de anti-inflamação no seu corpo. E eu vou citar alguns para vocês aqui hoje, alguns elementos que a gente pode inserir. E vai muito uma característica de dieta mediterrânea, né? Que é a característica lá dos países, perto do Mediterrâneo, Portugal, né? Então, assim, o que o pessoal lá em Portugal come? Vamos pensar que é facinho para a gente entender a dieta mediterrânea. Lá tem muito hábito de peixe, de pescados, né? Carne branca. Então, assim, a carne vermelha não é que ela é do mal. A carne vermelha tem muito vitamina. Eu mesma nunca cortei carne vermelha e nem saio cortando das minhas pacientes, de vocês que me acompanham aqui no Instagram. Mas a gente precisa reduzir. Porque vamos combinar, a gente tem uma cultura do churrasco, né, gente? Aqui no Goiás. Então, se vocês vierem aqui um dia, vocês vão saber o tanto de churrascaria que tem por aqui. Aqui é churrasco. E no sul também, né? Rio Grande do Sul também é muito famoso. Então a gente tem o hábito da carne vermelha. Né? Quantas de vocês, às vezes, na rotina, não consomem muito mais carne vermelha do que branca no dia a dia? Então a gente vai fazendo assim na nossa alimentação. A gente vai consumindo muito alimentos inflamatórios
que tem componentes, não que a carne vermelha seja do mal, e vai reduzindo muito os anti-inflamatórios. Isso aqui, esse desbalanço que gera inflamação no nosso corpo. Então, o nosso grande lance não é tirar a carne vermelha, é diminuir ela e aumentar os anti-inflamatórios que estavam baixos. Então, aumentar mais o consumo. Quando eu incluo carne branca, peixe, naturalmente eu consumo menos carne vermelha. Por exemplo, né? Azeite. Azeite é uma gordura anti-inflamatória muito potente. Então, você já pode colocar no seu ovo, você pode colocar na sua salada. Eu mesma aqui cozinho com azeite. Né? Eu estava passando, vindo do supermercado, e até falei, ah, legal, vou discutir isso. O pessoal, passei na porta de uma distribuidora, né? E eles estavam falando sobre azeite. Aí eu, meu marido falou, nossa, conversa de boteco, conversando de azeite para fazer É, comida que perde nutrientes. exato. Perder perde, pessoal, mas ainda assim é melhor do que cozinhar com óleo. Então, assim, se torna também um componente anti-inflamatório que a gente introduz ali na dieta, tá? Então, assim, por mais que perca os nutrientes, ele não se torna prejudicial, assim como o óleo de soja ou outros óleos mais industrializados. No final das contas, a gente tem que cozinhar com o mínimo de gordura saturada possível, mas o azeite é uma excelente opção. Eu gosto de ter dois azeites, um melhor para colocar depois da comida pronta, né? E outro para fazer comida mesmo. Eu acho que fica bem mais saboroso. A comida pega um aroma, um gosto ali do azeite, então é fácil da gente encaixar o azeite. Faz bastante uso por aí, doutor Rodrigo? Faço. Faço, eu tenho a mesma estratégia que você. Tem um azeite um pouquinho mais baratinho para cozinhar. E aí, a gente, puxa, de vez em quando encontra alguns azeites aí da Síria, alguns locais aí. Então, é um azeite um pouco mais forte, né? Que dá exatamente o sabor que você falou. Agora, Michele, o pessoal às vezes confunde muito o que é uma dieta anti-inflamatória, e aí às vezes eles se deparam com a famosa sigla do Food Maps, né? São os polióis e tal. E acho que é importante ressaltar, a gente já conversou isso uma vez, que algumas orientações do Food Maps são inflamatórias, né? Não é totalmente semelhante, não são totalmente semelhantes os dois tipos de dieta, né? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Não, e quando você fala, já me vem na cabeça um elemento assim que é prevalente em uma e na outra é excludente, né? Que a dieta livre de FoodMap, como o doutor falou, o objetivo dela é eliminar a fermentação para o paciente que está tendo muitos gases e tal, mas assim, eu particularmente eu não gosto muito porque eu acho que tem muito baixa adesão. Porque se a gente Uhum, a gente tá falando aqui de cozinhar, né? Não entra nem alho nem cebola, por exemplo, na dieta Livid Food Map. Só que o alho e a cebola também tem um poder anti-inflamatório poderosíssimo ali, grande. se for pensar. Mas assim, um alimento que eu pensei foi o abacate, né? O abacate super interessante, anti-inflamatório ali, raiz, para incluir realmente no dia a dia e já na dieta de Food Map ela já não entra a questão do abacate. Então, assim, eu acho uma dieta difícil de aderir, não pode ser um estilo de vida, até assim, os nutricionistas, todo mundo que eu vejo falando, não prega como estilo de vida, mas como estratégia Uhum, pontual. uhum, Pontual, o que que é? Você faz uma, duas, três semanas. Isso é pontual. Para a vida não é uma coisa sustentável, porque você tem que viver numa bolha. Você também não pode sair de casa, você tem que sair com a marmitinha, aquela coisa às vezes exato. chata, que vai se tornar mais inflamatório do que a própria comida. Porque, gente, ó, emocional tá totalmente relacionado. Se você também ficar estressado o tempo inteiro, ai que saco, eu tenho que preparar. Nossa, eu não aguento comer essa comida que não tem gosto de tempero. Se você não tiver feliz, né, liberando ali hormônios do bem, se sua vida não estiver valendo ali a pena, se for um peso para você se alimentar, isso vai te tornar mais inflamada do que a própria alimentação em si. Lógico que nós temos que mudar, né? O jeito, o seu estilo de vida não está te ajudando, então precisamos fazer mudanças. Mas não precisa ser uma mudança que é ruim. Dentro da alimentação saudável e anti-inflamatória, tem muita coisa gostosa, muita refeição, né? E mais prático também. Então, a questão da FoodMap é legal a gente falar porque ela às vezes se torna pobre nutricionalmente em alguns nutrientes Uhum, que são super aliados. exato. E outra questão, Michele, sobre o pessoal às vezes esquece muito, e eu uso o exemplo da minha filha que teve alergia à proteína do leite. Como é que é a questão do leite na dieta anti-inflamatória? Você abole completamente? Você
pede para usar menos? Como é que é essa questão aí? Manteiga substitui por margarina? Então, eu não, geralmente, gente, eu não sou uma pessoa excludente, sabe? Você não vai consumir mais isso. Eu sou uma pessoa, tipo, que vamos viver a vida saudável e feliz. Então, eu não falo nenhum alimento que ele tenha que ser excluído, a não ser que você apresente uma alergia. Mas ele tem que ser reduzido. Então, o leite em si, é realmente, assim, o que eu mais peço para reduzir, para eliminar, assim, digamos. Então, se a pessoa gosta muito, muito, consumir ele uma vez na semana, né? Dá preferência para aquele leite que vence rápido, aquele leite de Uhum. saquinho, que tem menos conservante, é mais É. natural. Se tivesse a oportunidade de ser um leitinho ali da fazenda, melhor ainda, né? Que acabou de tirar da vaquinha e tal. Mas como a maioria vive na cidade aqui, já não tem essa facilidade, né? E esse acesso. Então, assim, o leite, ele tem muito conservante, tem muitos adulterantes também, outras questões. E é um componente que a gente vê muito, porque o problema não é só a lactose. As pessoas às vezes falam assim, eu posso tomar então sem lactose? A Uhum. gente tem dois problemas no leite, três, né? Nós temos três problemas no leite, vou citar três. A questão dele ser industrializado. Então, na alimentação mediterrânea, anti-inflamatória, quanto mais natural, melhor. Então, descascar mais e desembalar menos. Então, a gente já tem Uhum. ele como industrializado, aquele leite de caixinha que a gente compra no supermercado. Segundo ponto negativo do leite. O leite, ele tem a questão da lactose e muita gente tem sensibilidade. É muito comum portadores de endometriose ter sensibilidade ao leite, à lactose. E aí fermenta, já tem uma produção de gases excessiva, aumenta mais ainda essa produção de gases, aí afeta o intestino, aí começa a ter aqueles cocô de cabritinho que eu falo, né, de bolinha, que é errado, ou então aquela diarreia, né, os cocôs estão errados, já mostra ali um sinal de cara, muita Uhum. produção de gases e uma má digestão. Segundo ponto, né? Aí se você tomasse sem lactose, resolveria o problema da lactose. Mas a gente tem um problema que o sem lactose ele é mais industrializado que o comum. Se você olhar na lista de ingredientes, você vai ver que o sem lactose ele tem mais ingredientes, mais aditivos que o normal. Então ele piora a questão do industrializado, né? Do produto de prateleira. E a terceira a questão que você já adiantou foi a caseína. É a caseína. Uhum. E a proteína do leite ela é muito alergênica. E quando a mulher tem endometriose, a chance dela ter uma outra doença autoimune ou alérgica é Uhum. muito grande. A gente vê muito uma associação. É difícil a mulher vir só com endometriose, né, doutor? Sempre vem alguma coisinha junto ali. Uma alergia alimentar, alguma coisa. E às vezes a alergia alimentar, ela não descobre de forma tão fácil, tão rápida. E a alergia à proteína do leite é muito é, comum. E aí não daria para você consumir sem lactose nada, porque tudo teria, não adianta. Agora, os derivados do leite não tem uma chance maior de ser consumido diariamente, uma vez assim ao dia, é Uhum. tranquilo. Só que porque o problema é que a gente quer pôr queijo em tudo, né? Mas às vezes Sim. controlando, observando, uma vez ao dia ali, eu pelo menos, enquanto portadora, enquanto prescritora também, nutricionista, o queijo foi uma coisa que eu consigo, às vezes, levar bem com as pacientes e comigo mesma. Eu não observava ali. Mas tem que saber escolher o queijo. Aquele queijo mais maturado, curado, né, que ele é mais envelhecido, ele dá uma quebrada na caseína. Então a caseína não é a mesma que você consome no leite. E a lactose também não, porque as bactérias vão usar a lactose para fermentar e produzir o queijo, vão consumir. Então ele vai ser um queijo com menos lactose, menos caseína e mais natural, né? A gente já tem essa questão aí em relação ao queijo. Iogurte já não é tão fácil ser legal assim de digestão quanto o queijo, é muito variável. Eu sempre falo, o seu corpo vai te dizer. Observe o que você sente depois. Você sente diarreia? Sua barriga estufa? Exato. Aquela sensação de barriga de baiacu? O seu corpo é o seu termômetro, é o que vai te dizer. Então, às vezes eu tenho muito trabalho aqui no Instagram e com todo mundo nessa questão. Ah, mas leite é inflamatório. Mas nem tudo que é inflamatório tem que ser tirado da sua vida. Às vezes, só reduzir aquela questão que eu falei da proporção. Às vezes, a gente só equilibrar o que está desbalanceado já é Uhum. suficiente e a gente consegue conviver com alguns alimentos que nos deixam felizes, que são alimentos que não prejudicam a nossa saúde. Não é um alimento que vai te deixar inflamada, mas é a frequência, a constância e a quantidade que você consome esses alimentos, né? Então, ficar atento. Agora, manteiga e É. margarina é sempre melhor a manteiga, menos industrializada.
É isso aí. Aí, pessoal, vocês veem que, voltando um pouquinho pro caso da Anitta, vocês veem que era uma mulher que se exercita muito, tá? Que esse é outro dos pilares do tratamento multidisciplinar, tá? São exercícios. Imagino que a rotina que ela tenha seja uma rotina bizarra, até porque às vezes dormir do jeito que ela viaja para lá e para cá, fuso horário, é uma coisa que fica um pouco bagunçada, tá? Mas então, alimentação, imagino que seja uma alimentação boa para ela manter o corpo que ela tem. É, então, a alimentação, o sono talvez seja bagunçado, exercícios físicos também ela deve fazer bastante. E o que que acontece? Vocês veem que mesmo com todo esse tripé, ela manteve dor, tá? Eu não sei exatamente se ela fazia bloqueio da menstruação ou não, mas que ela tinha aí esse quadro de dor importante. Então, assim, primeira coisa, o paciente chegou com endometriose no consultório. Primeiro, o primeiro tratamento para endometriose a gente sempre recomenda que seja, fora o tripé que a gente já falou, alimentação, sono, exercício, que seja algo clínico, tá? É sempre a primeira opção. Não é, veio cirurgia de cara, cirurgia para todo mundo. Não, não é assim. Segundo, tá? Com a experiência que a gente tem, a gente já conhece alguns casos ou recebe algumas pacientes que têm quadros tão agressivos, tão avançados, que a gente já imagina que aqueles quadros elas não vão ter melhora com tratamento clínico ou melhora somente com tratamento clínico. Existem alguns outros pequenos detalhes aí que às vezes indicam cirurgia, lesões muito grandes no intestino, fechando a luz do intestino, lesões muito próximas aí aos ureteres, que são os canais que levam a urina do rim até a bexiga, é muito perigoso, e eventualmente pacientes que queiram engravidar, porque retirar toda essa inflamação traz benefício para a parte da fertilidade, tá? Então, por exemplo, no caso da Anitta, o colega que avaliou viu que provavelmente com quadro de dor e tal, mesmo ela tendo todo esse trabalho aí físico e alimentar, ela ainda assim mantém o quadro de dor. Tá? Então, assim, foi indicado cirurgia provavelmente por conta disso, por uma eventual falha no tratamento clínico, uma falha na mudança do estilo de vida que ela não conseguiu diminuir essa dor. E aí, a gente lembra que o quê? Que terminada a cirurgia, ou todos os preparativos para a cirurgia, né, envolve também tudo o que a Michelle estava falando. Educar o corpo é um benefício enorme para o resultado. Tá? Não é, já que eu vou fazer cirurgia, eu vou esquecer todo o resto. Não, não é assim. Tá? Não é assim e nunca pode ser assim. Tá? Porque eventualmente pode ser que essa doença tenha sido oriunda de uma alteração intestinal, que cada vez a gente vem estudando mais e mais o intestino ou a microbiota, quer dizer, a população de bactérias do intestino, como possíveis causas de câncer, de obesidade, de doenças autoimunes, assim como é a endometriose. Então, isso é uma mudança da vida, tá? Então, a Anitta foi indicada a cirurgia. A ideia da cirurgia é retirar todos os focos possíveis, tá? Porque nosso ideal é sempre que a gente chama de one-shot surgery, né? Uma cirurgia de única vez, né? Uma cirurgia única para tratar tudo. Então, a ideia é retirar todos os focos de endometriose para que eu não deixe nenhum implante para trás, para que essa doença não se perpetue. Porque o que acontece? Se essa doença se perpetuar e a dor mantiver e eventualmente se diagnosticar a manutenção, a perpetuação da endometriose, vai ser necessária uma segunda cirurgia, e essa segunda cirurgia, o que o colega vai encontrar? A endometriose mais a fibrose da primeira cirurgia. Então, assim, múltiplas cirurgias são nocivas para o tratamento, para o resultado, tá? Porque vai ficando cada vez mais difícil. A chance de complicação vai ficando cada vez maior. Então, a gente tem que tomar muito, muito cuidado com isso, tá? Então, procurem.
Existem inúmeros profissionais capacitados para fazer esse tipo de cirurgia, para fazer esse tipo de tratamento, para fazer esse tipo de acompanhamento. Agora, a gente sempre orienta, o tratamento não é cirurgia única e exclusivamente. Ah, vou fazer cirurgia, é melhor por laparoscopia ou é melhor por robô? Tá? Eu gosto muito da laparoscopia, porque são incisões menores e mais baixas, mas em alguns casos específicos, às vezes a gente indica robô, tá? Por conta de uma peculiaridade ou por conta que a paciente tem implante no diafragma, né, com dor no ombro, às vezes fiquem atentas à dor no ombro durante a menstruação. Dor no diafragma, tem implante no diafragma, implante na pelve, às vezes o robô ele consegue atingir as duas localizações com as mesmas punções, tá? Diferente da laparoscopia que atinge aí, eu teria que fazer outras incisões mais altas para poder tratar isso aí, tá? Então, assim, normalmente uma cirurgia, nós vamos atrás dos focos, para aquelas pacientes que têm nódulos de bexiga, às vezes precisa abrir a bexiga, a gente dá ponto, fica com a sonda durante uma semana, 10 dias, e é suficiente. Para quem tem endometriose no intestino, às vezes a gente tem que fazer alguns tipos de ressecção do intestino. E na grande maioria das vezes não é necessário nenhum tipo de dreno e muito mais raramente a tal da bolsinha, né? Que todas vocês têm medo da bolsinha, né? Claro, a gente sempre fala, a bolsinha ou a colostomia é algo que nós reservamos para se houver uma complicação, tá? Sempre no consultório nós temos que avisar, olha, a chance de complicação é baixa, mas eu preciso te avisar porque ela pode existir, tá? A chance existe, tá? É 1%, 2%, muito, muito baixo, tá? Mas ela pode acontecer. Então a gente sempre explica, esse é o momento onde as mulheres ficam super assustadas na consulta, mas eventualmente um dia, se precisar, ela já vai saber como é que é todo o processo e vai saber que é algo necessário, mas que na maioria das vezes é algo temporário, tá? Essa bolsinha não dure aí mais do que 3 meses e volta-se o trânsito intestinal normal, tá? E depois disso, passada a cirurgia, normalmente uma semana depois retira-se os pontos. Para quem ressecou o intestino, precisa de uma dieta sem resíduos, ou seja, uma dieta sem grãos e sem fibras, porque aquela conexão que foi feita no intestino, eu não posso sobrecarregar a conexão, porque se ela abrir, aí podem cair fezes na cavidade, isso aí justificar uma segunda reabordagem, aí sim, a cirurgia vai ficando um pouquinho mais complicada e o tempo de internação vai se prolongando. E depois, para quem não quiser engravidar, a gente opta por bloquear a menstruação de novo. Para quem quiser engravidar, a gente libera para tentar engravidar, seja via fertilização, seja via espontânea, vai depender de idade, reserva ovariana e assim por diante, tá? Mas é um grande resumo aí para a gente contar aí sobre o caso da Anitta. Michele, eu quero saber se você tem mais alguma coisa para comentar. Eu só acho legal também falar da questão da videolaparoscopia, né? Que às vezes as mulheres falam muito, e igual você falou, o ideal é que ali a primeira cirurgia já seja resoluta, né? Isso de ficar fazendo cirurgia Uhum. atrás de cirurgia não é o correto. E a videolaparoscopia é um método válido de, da questão do exame, que acaba sendo cirúrgico ali. Sim, não é o padrão ouro ainda que a gente tem, tá? Como eu sempre comenta, a videolaparoscopia nada mais é do que uma via de acesso, tá? Tem às vezes algumas pacientes que falam, olha, eu fiz videolaparoscopia e esse tratamento não funcionou para mim. Não é fazer videolaparoscopia e vai resolver. A questão é o que foi feito e qual a qualidade de como foi feita a videolaparoscopia. Assim, eu posso fazer uma videolaparoscopia, queimar alguns focos e deixar a doença profunda lá, né? O que eu tenho que fazer para endometriose é, através da videolaparoscopia, onde a gente enxerga melhor, ir atrás dos focos e retirar o foco por completo. Eu não posso só cauterizar, porque às vezes só cauterizando, toda essa doença que está embaixo, ela sobra, tá? Então, assim, não adianta, olha, eu fiz videolaparoscopia, para mim não funcionou, continuo com dor. A questão é qual a qualidade da sua videolaparoscopia. É a mesma coisa para o robô, tá? O que é o robô? O robô nada mais é do que uma videolaparoscopia assistida por um robô, onde um médico, ele controla os braços do robô
e faz o mesmo procedimento da videolaparoscopia, tá? Cada um tem a sua peculiaridade, tem vantagens e desvantagens, mas o que importa é qual a qualidade do que foi feito na cirurgia, tá? Como foi retirado, o quão completa foi a retirada dos seus implantes. Certo? Passamos para as perguntas? Pode passar. O sintoma da dor nas costas e também dor no nervo ciático. Pessoal, da mesma forma que eu falei sobre o caso da Anitta, que às vezes pode ter sido um implante próximo ao nervo que tenha causado a cistite intersticial, o que acontece? No nosso corpo, tá? E na nossa medula, tá? Que é o cordão de nervos que corre dentro da coluna, existem vários nervos chegando ali de locais diferentes, tá? E alguns desses nervos, tá? Eles desembocam no mesmo receptor, tá? Então, por exemplo, eu tenho o receptor, por exemplo, dali da região pélvica. Ele desemboca numa região onde na mesma região possivelmente desemboca um nervo que traz os sintomas ali da região lombar, tá? Então por isso que os neurologistas comentam que quando se tem dor na menstruação, alguma coisa assim, às vezes muitas pacientes sentem dor na lombar. Então, eu tive uma paciente recentemente que eu operei, tinha dor lombar assim durante a menstruação, acho que era a pior coisa que ela tinha. O que ela falou para mim? Doutor, parece que o senhor tirou a dor com a mão. Eu não sinto mais dor nas costas. Por quê? Porque nós tiramos o fator inflamatório da pelve. Então, por isso que às vezes a grande maioria das pacientes tem dor na lombar quando tem menstruação, porque a chegada dos nervos na coluna em parte, é uma chegada compartilhada por outras regiões. Tá? Então, por isso a dor lombar. A dor no nervo ciático, a gente tem que ver, primeiro, se existe algum implante próximo ao nervo ciático, e segundo, a questão se existe alguma hérnia também ali próxima à região da onde saem os nervos que compõem o nervo ciático. Tá? Então, a gente chama de lombociatalgia. Essa é uma das explicações. Eu vi alguém comentando aqui que tá grávida, tá sentindo muita dor, mas eu vejo muito essa questão, né? Às vezes o aumento ali do útero, o momento que gera também muitos gases e tal, e é uma região que às vezes está mais afetada, fica sensível, né? E aí, talvez no início da gestação, da gravidez, fique mais sensível ainda. Mas passa. É, passa, e muito desses sintomas que você sente, às vezes que as mulheres sentem durante a gestação, da questão da dor lombar, pode ser aí por uma distensão, um realojamento ali do útero crescendo, fibras distendendo, pode ser por isso. É claro que no final da gestação, quando a barriga pesa, tá, existe uma compensação do peso para trás, e aí a gente tem essa compensação e tem uma hiperlordose, aí o trabalho dos músculos lombares está aumentado, aí, vamos assim dizer. Me explica essa, Michele. Leite vegetal. Uma Ah, dúvida sim, né? assim, ponto. Leite vegetal, ponto. Deve ser a pessoa falando aqui quando eu comecei a falar de leite, né, e tal. Realmente, assim, é uma opção melhor para quem deseja substituir. Eu mesma gosto de coisas mais leitosas, né? Assim, gosto bastante. Então, para mim, o leite vegetal deu super certo. Eu não sinto falta nenhuma de leite. Eu consigo substituir tranquilo aí. E a gente tem quais opções? Nós temos o leite de coco, temos o leite de amêndoas, leite de castanhas, né? Também algumas pessoas gostam do leite de arroz e outras se dão bem também com leite de aveia, né? A gente tem até o leite de inhame, mas o inhame ele puxa muito para preparações salgadas. Então, o leite geralmente de castanhas oleaginosas e o leite de coco, eles já se dão bem assim para ajudar na substituição do leite em preparações, em vitaminas e tal. É uma ótima opção para quem realmente quer tirar o leite ou sente muita falta de tomar o leitinho todos os dias. Aqui tem o medo das todas as mulheres, né? A questão de mexer no intestino. 43% da alça intestinal comprometida pela endometriose profunda. Tem que tirar esse pedaço? O que acontece com lesões que chegam próximo aí a 50, 40, 50%? Ela fecha muito a luz do intestino, tá? Então, as fezes não passam. Então, o que pode eventualmente acontecer? Às vezes, você tem fezes um pouco mais ressecadas, um dia você não tomou água, alguma coisa, muita fibra, e às vezes a lesão ir crescendo, 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 e aí um dia essas fezes impactarem, você vai ter uma
oclusão intestinal ou uma suboclusão intestinal. Isso vai distender muito o intestino, vai causar muita dor, vai ter que ir para o pronto-socorro e, bem provavelmente, você vai ganhar uma cirurgia aí, eventualmente uma cirurgia aberta, uma cirurgia por vídeo, e às vezes ela acaba terminando até em colostomia. Então, procure o seu médico, avalie com ele a possibilidade de uma cirurgia, e assim, tenha uma equipe de qualidade para, se for fazer uma cirurgia, liquidar tudo de uma vez. Não deixe doença para trás, porque o que acontece? Eu já tive pacientes que falam assim, doutor, a gente pode fazer um jeito meio diferente? O senhor tira toda a endometriose, mas não mexe no intestino? Eu expliquei para ela, olha, se eu tirar toda a endometriose e não mexer no intestino, a tua lesão pode continuar, pode crescer e pior, ela pode ser o foco que alimente novamente todas as lesões futuras, né? Então, por isso que a gente sempre fala, uma cirurgia, a cirurgia principal é a primeira cirurgia. É nela que você tem que investir para tentar tirar o máximo de focos possíveis, se não 100% dos focos. Lembrando, é uma doença que é causada por células. Nós não enxergamos as células na cirurgia. Nós enxergamos aquilo que se transforma em nódulo. O nódulo a gente retira e o nódulo ele não reverte. A gente ainda não descobriu se por acaso as células que são microscópicas, elas podem ser revertidas ou controladas com dieta, exercícios físicos, sono revigorante, diminuir industrializados, poluentes e assim por diante, tá? Isso é super importante. Leite A2 sem lactose é uma alternativa ou leite de outras espécies? Assim, o leite A2, ele é, digamos assim, uma qualidade melhor, né? Digamos assim, igual quando a gente compra às vezes arroz, tem o tipo 1, tipo 2, é uma opção melhor, né? O leite A2. Mas assim, cai no mesmo, né? Vai ter caseína do mesmo jeito, se torna ali industrializado, é importante reduzir. E observar os sintomas. Observa se com a redução dos sintomas, faz um teste com o seu corpo, né? Fica uma semana, duas sem tomar leite de nada e veja o que acontece. Não muda nada e veja. Se você é uma paciente que sente dor, está tendo muitos gases, não tem conseguido ali evoluir nos resultados, pode ser que esteja faltando isso. Então, é legal reduzir ali e depois você vai inserindo, às vezes, uma vez, duas na semana, com menos frequência. Perfeito, perfeito, perfeito. Como é que é a tua opinião sobre suplementação? Se a gente consegue suplementar tudo com alimentação ou se a gente pode fazer um mix alimentação mais suplementação? O que você vê que às vezes a gente não consegue suplementar só com alimentação e que a gente deve lançar mão aí de alguns suplementos? Olha, eu sempre falo assim, suplemento ele é complemento, mas no caso de uma doença tão inflamatória, assim, com tanta repercussão no corpo, na qualidade de vida da mulher, como a endometriose, eu não vejo um cenário que a pessoa fique sem nenhum suplemento, né? Mesmo assim que ela foque na alimentação, que ela faça tudo certo, precisa de algo a mais, porque tem algo a mais no corpo puxando para essa inflamação se manifestar. Então, não acredito ser possível ficar sem uma suplementação. Pode acontecer de ser uma suplementação básica, não estou falando de viver à base de cápsulas, mas vai ter que ter alguma coisa, vai ter que ter por exemplo, uma cúrcuma, né, um açafrão ali, vai ter que ter um ômega 3, vai ter que ter talvez uma N-acetilcisteína, né, que a gente vê muito ali agindo, resveratrol, então assim, vai ter que ter alguma coisa, ficar sem nada, nada, eu acho um pouco arriscado. Eu não colocaria meu corpo assim em xeque, eu investiria num própolis, para eu tomar umas gotinhas antes de dormir, né, porque assim, os alimentos, eles não têm mais o mesmo nutrientes do que antes. Tem até estudos, né, científicos trazendo isso, que por N fatores, o nosso solo já não tem a mesma qualidade que antigamente, a gente já não respeita o tempo de colheita, de amadurecimento dos alimentos, e tudo isso aí impacta no teor nutricional dele. E o nosso intestino muitas vezes não consegue absorver também da forma que a gente precisaria, porque hoje a gente está exposto a mais substâncias inflamatórias, tanto na alimentação, no nosso estilo de vida. Quem não tem seu estresse, né, diário, é impossível, Uhum. pessoas sem estresse, o estresse vai aumentando, a gente não fica só igual antigamente, né? O pessoal só preocupava na hora de caçar, sair para caçar. A gente tem mil preocupações hoje em dia. Então, isso tudo é inflamatório, às vezes uma noite não consegue dormir às 8 horas ou 6 horas ali com qualidade, vai impactar na inflamação. E tem ainda a questão da gente não conseguir comer todos os alimentos na proporção que a gente gostaria, que a gente deveria,
para atingir a cota ali de micronutrientes e macronutrientes. Então, eu vejo o suplemento realmente como necessário. Não é viver à base de suplemento, ele é um complemento, mas ficar sem ele de tudo também, eu acho a alimentação insuficiente quando a gente está falando de tratar uma doença que é inflamatória e de potencializar o efeito anti-inflamatório no meu corpo. E assim, eu já ia esquecendo, eu queria falar era isso. Dei volta e não falei. A questão da poluição do ar, né? Nós temos a poluição do ar, o ar que a gente respira, a questão dos contaminantes ambientais, tudo isso sobrecarrega o nosso corpo. E essa sobrecarga do nosso corpo faz uma necessidade maior de antioxidantes. E aí entrariam os suplementos. Então, perfeito. É uma pergunta que vai muito em relação aí ao caso da Anitta, né? Porque os médicos não dão importância para a nossa dor, falam que é normal e não investigam. Primeiro, eu acho que era uma coisa cultural de, assim, anos e anos e anos de uma cultura que era mais focada no homem, onde a mulher era, vamos dizer assim, não é deixada de lado, mas a mulher não era o prumo da família. A gente pode colocar inúmeras características, mas então assim, é uma doença que não é nova, tá? Não é agora, a doença surgiu agora. Não, existe há muitos anos, durante muitos e muitos anos. Se às vezes você for pegar relatos na literatura, não só de autópsia, SVO e tal, a doença foi descoberta em 1800 e alguma coisa, se eu não estou enganado. Então vocês imaginam que ela foi descoberta, há quanto tempo já não existia. Então, hoje em dia, a mulher tem um papel fundamental na sociedade, tem um papel fundamental como profissional, tá? Eu não estou nem falando como mãe, porque isso sempre foi. Então, assim, existe um gasto aí de 80 bilhões de dólares anuais só nos Estados Unidos, tá? Muitas mulheres que não conseguem ir trabalhar, ou mesmo mulheres que às vezes vão trabalhar, mas só que a produtividade não é a mesma, tá? E assim, não é só a mulher que perde quanto a isso. A sociedade inteira perde quanto a isso, a sociedade não progride quanto a isso, e vocês veem aí o quão importante foi aí a Anitta vir a público falar, porque ela comentou inúmeras vezes, ela falou, olha, ela falou, acho que no Fantástico, falou, olha, o clipe da música tal, eu gravei com dor insuportável. Você vê, se ela disse isso, quantas mulheres já não trabalham sentindo dor. Então, você vê o quanto é importante a gente falar sobre isso, a gente comentar sobre isso, porque assim, existem também muitos médicos que ou desconhecem a doença, ou, como no caso dela, desconhecem que a doença possa ter sintomas que não aqueles famosos 6Ds, né? Dor na menstruação, dor na relação sexual, dor ao evacuar, dor ao urinar, dor crônica e dificuldade para engravidar, tá? A gente fala, os 6Ds, quer dizer que se ela não tiver os 6Ds, ela não tem endometriose? Não, tá? Endometriose tem inúmeros sintomas, esses 6 são os principais, tá? Então, assim, se vocês têm alguns desses sintomas, ou se vocês têm um tipo de dor, um tipo de irritação que não está muito bem diagnosticada, olha, procurem mais uma opinião, procurem mais um médico. Olha, às vezes cirurgião gástrico não está muito acostumado, passe no ginecologista. Se no ginecologista não descobriu, passe no outro ginecologista. Hoje tem médicos especializados em dor, muitos deles são anestesistas, tá? Existe uma especialidade chamada dor, tá? E muitos anestesistas são especialistas nisso. Então, é muito importante o que aconteceu com a Anitta. Eu tenho certeza que rezo para que ela tenha uma boa cirurgia, um bom tratamento, mas o quão importante foi isso que ela trouxe para a mídia. Tá? Porque nem nós, fazendo inúmeras milhões de campanhas, conseguiríamos ter feito atingir o que ela atingiu. Por isso que nós estamos pegando esse barco aí para poder difundir cada vez mais informações, tá? Então, Michele, queria te agradecer por estar aqui, por fazer essa live de urgência aí. Fica à vontade aí para fazer as palavras finais. Quem a gente não conseguiu responder as perguntas, mandem inbox, tá? Que a gente vai transformar esses temas, essas perguntas em temas para próximas publicações. E aproveitem isso, compartilhem a live, difundam informação, que eu acho que é uma das coisas mais ricas que a gente tem. Michele, obrigado mais uma vez. Palavras finais são suas.
Obrigada, doutor. E quero agradecer todas aqui que também estiveram assistindo, né? E convidar a conhecer meu trabalho, quem ainda não conhece, né? Hoje eu só atendo mulheres que lidam com a endometriose ou com a adenomiose e ajuda essa caminhada a ser mais leve, né? A literalmente se livrar das dores e conseguir engravidar. Então, convido vocês a conhecerem meu perfil, né, irem lá no link que tem. Agora, eu sempre tenho meus programas online, né? Que é bom porque atinge vários, né? A gente tem alunos internacionais, mas agora no momento a gente não tem nenhuma turma aberta, mas convido vocês a se cadastrarem para uma posterior turma que abrirá depois em agosto para ficarem na lista de espera e conhecer mais do meu trabalho aí em relação à nutrição e à endometriose, que é uma forma, eu considero, diferente aí, sem restrição e sem tantos bloqueios como a gente vai vendo, né? Sem tanto terrorismo nutricional, mas uma jornada mais leve de fato. E agradecer muito de novo ao doutor pelo convite, né? É pertinentíssimo, né, a gente falar sobre endometriose, muito atento a tudo. E obrigada, doutor. A gente se vê, então, em mais uma live aí nos próximos dias aí. Quem sabe tem muito tema, né? Nunca acaba esse... Muito, E por mais que a gente faça com o mesmo tema, são discussões diferentes, porque a gente enorme. vem vivências diferentes, a gente acaba aprendendo com a nossa jornada de profissional e também as perguntas, né? As pessoas vão chegando e põem a gente para raciocinar sobre outros temas. Então, só posso agradecer. Muito obrigada a você e a todas. Obrigado, gente. Um abraço, boa semana a todas. Tchau, tchau.